Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Literologia. Como você já sabe, aqui a gente indica livros para quem é da área de letras, para quem é professor de língua portuguesa, para qualquer pessoa que tenha certa curiosidade sobre língua portuguesa. Gente, hoje nós indicaremos um livro muito bom, muito importante para aquelas pessoas que querem conhecer a história da língua, né? Como é que surgiu essa reflexão sobre a língua? Quando é que começa essa metalinguagem? Onde que começa? Quem são os pioneiros a pensar nessa questão da língua? Como é que se começam a organizar a questão da língua? Onde surge, quando surge a primeira gramática? Quando é que surgem os primeiros estudos linguistas ou linguísticos, né? Então, o livro é esse livro aqui, do Bernard Colombat, do Jean-Marie Fournier e do Christian Pesch, né? Puech. Aqui, gente, esse livro aqui é uma história das ideias linguísticas desses três autores, grandes pesquisadores franceses. E aí, eles nos dão essa dimensão, desde as primeiras reflexões, né, sobre a linguagem, sobre como que o homem se comunica, depois sobre as questões, aquela primeira discussão em Platão, no livro, na sua discussão sobre o nominador, lá do livro O Crátilo, depois aquela discussão sobre o sujeito predicado no Sofista. Então, é uma história concisa, o livro consta de, só um momento, 300 páginas praticamente. Então, em 300 páginas bem escritas, bem estruturadas, bem diretas, bem claras, bem topicalizado o livro. Então, dessas 300 páginas dessa forma, você consegue ter uma noção geral da história da linguística, uma história das ideias linguísticas. Aí lembrando, gente, que quando se coloca aqui de história da linguística, história de ideias linguísticas, não tem essa separação atual de gramática, de linguística, não. É a história das reflexões sobre a língua. Então, quando é que começam as primeiras reflexões sobre a língua? Ainda na Grécia Antiga, antes de Cristo, lá na gramática de Panini, algumas, sabe assim, essas coisas bem antigas mesmo. E aí ele vai dando essa visão geral, ou seja, como é que depois, quem é que a partir de quem vai refletindo, Platão, Aristóteles, os alexandrinos, né? Aliás, os estoicos, os alexandrinos, os romanos, e aí os romanos, depois os medievais, depois a língua portuguesa. Gente, é interessante saber essa história. Então, para qualquer pessoa que goste de língua portuguesa e goste de saber de onde que vem a nossa língua, de onde vem a nossa história, é um livro fundamental, tá certo? E agora eu mostrarei a parte física do livro, a parte tipográfica, o sumário e outras partes do livro. Então, pessoal, essa aqui é a parte física do livro, né? É uma história das ideias linguísticas. É uma capa simples, não é capa dura, mas tem aqui a orelha, bem legalzinho, dá para você ter uma noção. E aí começa. Então vamos ver aqui essas partes do livro, né? O que é que eles dizem aqui, gente? Ó, então assim, você vai encontrar aqui de início, na primeira parte, as questões da retrospecção, história das ideias linguísticas ou história das teorias linguísticas. O que se faz quando se faz história das ideias linguísticas, como se faz a história das ideias linguísticas, os usos que usos se pode fazer da história das ideias linguísticas, né? Quais foram historicamente as recepções da Grammaire Générale et Raisonnée? Quais foram historicamente as recepções do Cours de Linguistique Générale, né? O curso do Saussure? Então, tá aqui as partes do sumário, né? Então, na segunda parte, vai falar sobre a dimensão antropológica dos saberes sobre a língua e a linguagem. Gente, aqui, ele vai falar das questões mesmo de quando que se começou, né? Quando que se começou
a refletir sobre essa questão da linguagem, no limiar da escrita, as condições para a apropriação das tradições gramaticais existem. Depois, o nascimento da problemática. Dessa parte aqui é que ele vai discutir aquelas discussões sobre que começam lá em Platão, né? Depois Aristóteles, depois os estoicos, depois os alexandrinos, e aí vem seguindo como começa a gramática em Roma, né? Depois a descrição das línguas no mundo, aqui, por exemplo, como a tradição, a adaptação de Donato, a gramática de Donato, aquele gramático latino, que é basicamente adaptado da gramática do Dionísio de Trácio, né? Então, vai seguindo aqui. Depois, na outra parte, a generalidade, diversidade e historicidade. Depois vai falar sobre a constituição da linguística como disciplina, né? E o que dizer, o que quer dizer geral em linguística geral. Então, assim, é um livro muito bom mesmo, importantíssimo para quem estuda linguística, para quem estuda linguagem. É um livro que faz com que você tenha uma apropriação bem interessante. Vou mostrar aqui no interior do livro, aqui, gente, para ver. Eu acho um livro muito bem escrito, bem topicalizado, a fonte legal. É um livro bem interessante, gente, aqui, ó. Então, por exemplo, nessa parte aqui do nascimento da problemática, que é a parte que eu fiz um estudo, né? Claro que ele não esgota, obviamente. Então, você vai ler isso aqui, mas essa discussão aqui você encontra em outros livros também. Você encontra no próprio Platão, mas você encontra naquele livro da Bárbara, que eu já coloquei, História, né, Concisa da Linguística, em outros livros que eu falarei também, tá certo? Então essa é a apresentação deste livro, uma história das ideias linguísticas, do Bernard Colombat, Jean-Marie Fournier e do Christian Pecht, tá? Então foi um prazer estar com você, compartilhar esse vídeo e até a próxima.